e orando, buscando a Deus, inclusive no decorrer dessa campanha, o Espírito Santo, o Criador, nos trouxe uma inspiração e uma direção para que nesse início de ano nós pudéssemos nos organizar dentro de um cronograma espiritual, para que o próprio Deus venha fazer coisas grandes na nossa vida. Eu sempre trouxe estudos bíblicos, live de perguntas e respostas, orientação de várias maneiras no decorrer de todos os anos, porque eu entendo que o conhecimento é a base para uma pessoa alcançar a vida eterna. Não existe salvação sem o conhecimento do Senhor Jesus. Então, todos os anos nós trazemos, mas este ano, a igreja, a qualquer instante, pode ser arrebatada. Esses próximos anos, nós vamos nos aprofundar na busca do conhecimento da grandeza de Deus, da palavra de Deus, da manifestação do poder de Deus. Eu quero ler um versículo para você e vou te explicar algo muito, muito importante aqui. A Bíblia diz em Oséias, capítulo de número 4. Eu vou até ler para você aqui, ó. Vou colocar aqui para que todos possam meditar juntamente comigo. Oséias, né? Oséias, capítulo de número 4. Vou ler com vocês um versículo importante, que é o verso de número 6. Oséias, capítulo de número 4. Quero ler a partir do verso de número 6, para que você venha entender algo muito interessante. A Bíblia diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da minha lei, esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso daqui, ó, é o próprio Deus falando com Oséias, para que automaticamente Oséias viesse a transmitir para o povo de Israel esta palavra. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento é a base para um homem, para uma mulher triunfar na presença de Deus. Conhecimento do quê, pastor? Conhecimento das coisas espirituais. Conhecimento das leis, dos preceitos de Deus. Conhecimento daquilo que agrada ao Senhor Jesus e daquilo que o faz ele se tornar triste com o nosso comportamento. Conhecimento daquilo que atrai o Espírito Santo para a nossa vida e daquilo que o afasta de nós. Quando nós rejeitamos esse conhecimento, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E automaticamente, quando nós rejeitamos a Deus, então nós passamos a entrar no processo de autodestruição própria. Nós passamos a ser destruídos pelas nossas próprias atitudes e comportamentos. Então, a falta de conhecimento, ela causa pelo menos 3 grandes danos terríveis em nossa vida. O primeiro dano terrível que é causado na nossa vida, com a falta de conhecimento, são as prisões espirituais. Tem pessoas que, embora tenham a Bíblia, embora muitas das vezes frequentam um templo, muitas das vezes até assistem às lives, mas essas pessoas estão aprisionadas espiritualmente, porque são pessoas que não se interessam pelo conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Não se interessa pelo conhecimento das Escrituras Sagradas. Não se interessa por conhecer quem é o Criador de todas as coisas. E esse desinteresse no conhecimento gera essa prisão espiritual. A pessoa, ela está aprisionada. Você conhece pessoas, por exemplo, eu não sei se você já chegou a ter esse acesso a pessoas assim, por exemplo, que a vida inteira frequenta um templo e a vida inteira está caindo endemoniado. Você nunca se deparou com a situação dessa? Talvez, quem sabe você
é de uma época, ou você frequenta uma igreja que não trabalha nessa área de libertação, nessa área de brigar com o mundo espiritual. Mas tem pessoas aqui que também conhecem o que eu estou falando. A pessoa está 10 anos frequentando um templo e sempre quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, faz aquela oração pegada, aquela oração brigada, a pessoa cai endemoniada. Sempre quando alguém faz uma oração pegada mesmo para valer, brigando com o mundo espiritual, olha ele passando mal, vomitando, tremedeira, calafrio, sabe? Sentindo aqueles sintomas de morte, aquela coisa estranha. O que é isso, pastor? Essa pessoa, ela está muitas das vezes envolvida com a frequência em um templo ou algo semelhante, mas a falta do conhecimento de quem é Jesus Cristo, a falta de conhecimento daquilo que entristece e que alegra o Espírito Santo, tem gerado essas brechas, essas portas abertas para os demônios torturar e aprisionar essa pessoa por muitos anos. E então passa ano e sai ano e a pessoa está lá, oprimida pela força maligna, oprimida pela obra das trevas. Você consegue compreender? Então a falta de conhecimento gera prisão espiritual, gera essa trava, essa coisa terrível. Outra coisa que a falta de conhecimento traz, o engano. Quem não conhece é enganado facilmente. Você está entendendo? Quem não conhece é enganado facilmente. Quem não conhece dinheiro, facilmente é enganado. Você está entendendo? Facilmente é enganado. A nota de R$2 tem praticamente a mesma cor, quase a mesma cor, que a nota de R$100. O que muda é o tamanho e as letras e os desenhos, mas a cor é semelhante. Quem não conhece, quem não sabe ler, quem não sabe escrever, quem não consegue decifrar números, pega uma nota de 2 como se fosse 100. Quem não sabe ler e não sabe escrever, pega a nota de $1 como se fosse 50. Porque a falta de conhecimento gera o engano. A falta de conhecimento faz a pessoa ser enganada. Você consegue compreender? Ser enganada em tantas áreas da vida, em muitas áreas da nossa vida. Quando nós não conhecemos, se alguém usar de má fé, nos engana facilmente. Sabe? Quando você chega numa cidade, por exemplo, que você não conhece, né? Não conhece aquela cidade, você vai e pergunta para alguém, um exemplo. Se aquele alguém usar de má fé, ele vai te enganar, dizendo, olha, a rua é para lá. Aí você entra naquela rua, ali está uma armadilha para os bandidos roubar o seu carro e te deixar a pé. Mas por quê? Porque você não conhece. A falta de conhecimento faz nós acreditarmos em qualquer um. A falta de conhecimento nos leva a nós credibilizarmos qualquer um. Como dizia os antigos, a gente passa a comprar gato por lebre. Você entende? Nós compramos gato achando que é uma lebre. Mas por quê? Porque nós não conhecemos. Então, o conhecimento da palavra de Deus é tudo. Gente, nós estamos vivendo uma época de muito engano, de muita mentira. Você não consegue perceber o tanto de gente enganada nos dias atuais? Engano, mentira. Pessoas que muitas das vezes elas entram em uma live, mas o interesse delas não é ouvir o evangelho, não é ouvir as boas novas de salvação, é que alguém revele o seu destino, o seu futuro. A pessoa já entra colocando o ano de nascimento, a pessoa já entra colocando o número da casa que mora, sabe? Aquela loucura. Mas por que isso? As pessoas não se interessam pelo conhecimento, querem respostas imediatas, e no meio dessas respostas imediatas está o engano de Satanás. Nós precisamos buscar o conhecimento. O conhecimento nos livra do engano. Satanás é o dono do engano. Ele é o dono do engano. Ele não quer, o maligno não quer levar você para a casa do pai das trevas, para você frequentar um ambiente de satanismo, para você frequentar um ambiente de magia negra. Ele não quer isso, e nem precisa disso. Ele quer te enganar dentro da própria Escritura, te passar para trás. Foi o que ele tentou fazer com Jesus, enganar o Senhor dentro da própria Escritura. Mas Jesus, com conhecimento, rebateu todos os seus enganos com o conhecimento da palavra. Ele disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que armadilha.
Jesus, num jejum de 40 dias, é tentado a transformar pedras em pães. Se ele transforma a pedra em pães, ele estava dando ouvido à voz do maligno e ainda se entregando a uma tentação de pães na frente dele para quebrar o propósito. O que ele disse? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você entende? Ele não parou por aí, ele insistiu. Foi lá e mostrou todos os reinos desse mundo e disse, olha, tudo isso eu te darei, porque a mim me foi entregue. Quando Adão e Eva pecou, eles me entregaram tudo isso aqui. E eu dou para ti. Entende? Eu dou para ti. Eu entrego a ti. Você está entendendo? Eu entrego. Jesus disse... Você está entendendo? Jesus respondeu, né, para o diabo, só a Deus adorarás e só a ele prestará culto. Ele ofereceu todo esse reino do mundo se Jesus o adorasse. Antes disso, né, a segunda tentação, ele disse para Jesus lá no alto do pináculo do templo, se lance daqui para baixo, porque com certeza o Salmo 91 diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus disse, a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois da terceira tentação, que foi essa que eu falei, como se fosse a segunda, ele se afastou e os anjos vieram trazer a resposta para Jesus. Então, conhecimento é tudo na nossa vida. A falta de conhecimento gera a estagnação. O que é a estagnação, pastor? Gera uma vida que não sai do lugar. Entra ano e sai ano, e a pessoa sempre vivendo aquela situação medíocre. Entra ano e sai ano, e a pessoa sempre patinando. Sempre naquela pendenga, naquela situação tenebrosa. Não tem nada de novidade. Por quê? Porque a pessoa não se interessa em buscar o conhecimento. Tá bom? Então, esse ano de 2023, nós do MME, todos nós vamos nos dedicar ao conhecimento da palavra de Deus. Será que Deus, ele não é grande, ele não é poderoso para reverter a situação dessa pessoa, para fazer algo sobrenatural acontecer? Deus é grande e poderoso, mas a pessoa está acomodada. Por falta de conhecimento, a vida da pessoa fica ali naquele delimitador que não passa daquilo ali. Meu amigo, o conhecimento abre horizontes. O conhecimento faz nós alcançarmos coisas grandes. Escuta o que eu vou dizer para você. Pedro andou com Jesus. Pedro dormia nos mesmos ambientes que Jesus. Jesus morou 3 anos dentro da casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum. 3 anos Jesus morou juntamente com Pedro em Cafarnaum. Eu já mostrei para vocês aqui, e nós vamos começar a mostrar novos vídeos que eu tenho de Israel, e você vai ver que a casa que Jesus morou junto com Pedro dava 100 metros do Mar da Galileia. Pedro morou com Jesus, comia junto com Jesus, andava com ele. Jesus chamava Pedro para ir para os montes juntamente com ele. Quando Jesus foi capturado no Getsemane, Pedro estava ali. Quando Jesus andou por sobre as águas do Mar da Galileia, Pedro estava ali e desceu do barco e andou sobre as águas. Quando Jesus morreu e ressuscitou e teve a sua ascensão e subiu aos céus, então ele passou o legado, né, a autoridade para a igreja e entregou essa autoridade sobre Pedro, que estava liderando os demais discípulos. E esse Pedro que andou com Jesus escreveu três pequenas epístolas no Novo Testamento. 3 pequenas epístolas no Novo Testamento. Por quê? Porque embora Pedro andou com Jesus, o seu conhecimento era limitado. E ele então escreveu 3 pequenas epístolas. Paulo nunca andou com Jesus. Paulo nunca sentou na mesa para comer com Jesus. Paulo nunca entrou dentro de um barco com Jesus. Paulo nunca ceiou com Jesus. Mas Paulo era um homem que falava mais de 14 idiomas. E esse conhecimento de Paulo levou a ele a escrever 70% do Novo Testamento. Você está conseguindo entender? Paulo nunca andou com Jesus, mas Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. Pedro andou com Jesus e escreveu 3 pequenas epístolas.
Por quê? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais Deus te honra. Quanto menos conhecimento você tem, mais limitado você se torna. Nós precisamos buscar o conhecimento das coisas de Deus, das coisas espirituais. O conhecimento não está limitado a um pastor, a um missionário, a um profeta, a um homem, uma mulher intelectual. O conhecimento está à disposição de todos. Sabe o problema que o conhecimento é limitado e muitos não alcançam? Por preguiça. A preguiça, junto com as distrações, é o motivo que traz essa falta de conhecimento na vida das pessoas. A preguiça e a distração. A pessoa, ela passa a mão, por exemplo, na escritura, aqui está a Torá, né? Passa a mão aqui na escritura, ela começa a meditar, sabe? Já vem o sono, vem o desânimo, vem uma moleza no corpo, uma coisa ruim, a pessoa deixa de lado, passa a mão no celular e começa a rodar. Lá no Instagram, vendo fotinha que não vai levar nada. Aí sai do Instagram, vai para o WhatsApp, fica lá, lendo as piadinhas, lendo as gracinhas que é colocada lá nos grupos de WhatsApp. Sai do WhatsApp, corre no Facebook, né? E aí fica lá nos perfis rotativos do Facebook, vendo as bobagens que algumas pessoas publicam. E pessoa publicando historinha e conversinha, e tá lá. Quando pensa que não, nisso daqui, ela gastou 3 horas. De contrapartida, quando pegou as escrituras, por 3 minutos já começou a abrir a boca. Aí já veio a preguiça e a pessoa largou o conhecimento de lado. Nós precisamos se interessar pelo conhecimento. Nós precisamos se interessar pela grandeza de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você que é mãe, você que é pai, você sabe do que eu vou te falar. Escute isso daqui. A criança, quando ela nasce, ela então se familiariza com o peito da mãe. Ela se familiariza, ele se familiariza. Então, o que a criança pega é o peito da mãe. De repente, o peito da mãe já não é mais o suficiente para nutrir essa criança 100%. Então, precisa reiniciar um novo processo. Qual? A criança precisa pegar uma mamadeira, porque senão ela vai ficar desnutrida. Só o peito não é o suficiente. E aí a mãe começa a dar a mamadeira. Dependendo da situação, tem que tentar vários tipos de bico de mamadeira para que a criança venha se adaptar a um parecido ao seio da mãe, para que ele não venha ficar desnutrido. Tá bom, tá na mamadeira. De repente, começa a nascer os dentes. Tá na hora da criança começar a comer comida. Aí o que acontece? É outro processo. A mãe pega a comida, leva na boca, a criança não quer comer. Ela não quer comer. 2 colheradinhas e ela já começa a brincar, já não quer mais comer, já perde o interesse pela comida. O que a mãe tem que fazer? Insistir. É a insistência que vai fazer a criança pegar o gosto por aquela papinha, pelo arroz, pelo feijão, pela batata amassada. Você está entendendo? Pela sopinha, pelo angu feito ali de milho, de carne moída, aquela coisinha toda. Tem que ter uma insistência. Se a mãe não insistir, a criança não vai comer. Não vai comer. E depois, quando ela toma um tamanho aí, até a fase da adolescência, a mãe tem que continuar empurrando, porque se não empurrar, a criança só come besteira, só come bobagem, só come besteira. Ela troca um prato de comida saudável, você está entendendo? Por um sanduíche do McDonald's. A criança troca, sabe, um copo de suco que vai nutrir a vida dele, uma vitamina C que está vindo, por uma Coca-Cola. E começa a se entregar às bobagens, porque a criança, ela não sabe administrar aquilo que ela está se alimentando. E aí vem também o desinteresse. E a mãe precisa insistir. Assim é o conhecimento. Se eu, se você, se nós não insistirmos em cima de desejar, de querer conhecer, chega uma hora que você pega a Bíblia, lê, olha 2, 3 versículos e empurra de lado. Senta para ouvir uma mensagem como essa, vê que não tem revelação, que não tem profecia, que não tem regalando a baga do olho e fazendo micagem aqui na frente da câmera, a pessoa sai e vai procurar
os animadores de plateia, os mágicos e encantadores das redes sociais. Por quê? Porque o desinteresse, o próprio diabo trabalha em cima disso para enganar as pessoas. Para que as pessoas não venham a ter o conhecimento de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus que criou os céus e a terra. Eu vou trazer um comentário em cima disso daqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Vamos trazer um estudo em cima disso daqui, ó. Tá vendo essa árvore? Tá vendo? Essa árvore é o sicômoro, né? O sicômoro. O que é o sicômoro? O sicômoro foi a árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus passar. Essa filmagem que eu estou mostrando para você aqui é exatamente lá em Jericó, tá? É em Jericó. Eu estou aí filmando, estou aí dentro da cidade de Jericó, tá? Essa árvore, a árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus passar, o sicômoro, né? E tem uma história tão linda por detrás dessa árvore, ali naquele... Eu fiz aquela olha lá, ó, tá vendo lá no fundo? Deixa eu mostrar de novo aqui, peraí. Olha lá, ó. Aqui no fundo, você está vendo lá, é uma mesquita islâmica, né? Porque Jericó é uma cidade que está dentro do território de Israel, mas é comandado pela autoridade palestina. A maioria dos moradores de Jericó são islâmicos, né? São islâmicos, a maioria. Na realidade, tem bem pouco, mas bem pouco mesmo, que são judeus que moram em Jericó. Jericó é uma cidade cercada, ela continua cercada, e os moradores de Jericó só podem sair de lá para ir para outros lugares se eles tiverem o documento de israelense. Se eles não têm, aqueles que não têm o documento não podem sair de dentro de Jericó. A polícia, outra, o governo que comanda lá é a autoridade palestina, né, de Mahmoud Abbas. Então, Jericó é uma cidade que é comandada pelos palestinos, pelos árabes. Embora é uma cidade dentro do território de Israel, mas tem algumas tradições e algumas normas que é diferente, por exemplo, de Tel Aviv, de Haifa, de Ascalon, da própria Jerusalém, dessas cidades que é totalmente diferente. Então, nós vamos estar trazendo essa história de Zaqueu, tá? Que aconteceu aqui em Jericó. Você está vendo essa árvore aí, ó? Essa árvore, ela revela muita história, coisa muito grande que eu vou passar para você, conhecido como sicômoro e também sicômoro ou figueira brava, né? Que é o nome, né? Figueira brava ou sicômoro. Mas nós vamos estar trazendo para você na quinta-feira esse estudo a partir das 8 horas da noite. Vou estar trazendo para você todo o significado daquele encontro de Zaqueu com Jesus, por que ele subiu nesta árvore, sabe? Por que Jesus, né, passando com a multidão, viu Zaqueu em cima daquela árvore, sabe? Porque você pode ver que essa árvore é alta, ó, olha a altura. A multidão está ali apertando Jesus. Como que Jesus parou e olhou para cima e mandou Zaqueu descer depressa, sabe? E nós vamos estar trazendo toda essa história de uma forma bíblica, dentro da tradução do hebraico, tá? Não daquilo que chegou muitas das vezes até você. Fala a verdade. Eu quero que você escreva na linha do tempo aí, bem rapidinho. Quem era Zaqueu? Olha a altura dessa árvore. Quem era Zaqueu? Era uma pessoa de boa índole ou de má índole? Quero que você coloque aí na linha do tempo. Olha aí, ó. O que você me diz? Quem era Zaqueu? Um homem de boa índole ou de má índole? Você está entendendo? Olha aí, ó. Essa árvore aí está em Jericó, né? O que você me diz? Quem era Zaqueu? Um homem de boa índole ou um homem de má índole? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que está aparecendo aqui? O Igor Prado, boa. A Vera Lúcia, má. A Carmen Maia, cobrador de impostos, boa. Maria Helena, cobrador de impostos, má índole. Mônica Araújo, boa. Vera Lúcia, má índole. Ana Lúcia, não sei. Kleber Santos, bom coração, mas má índole. Olha aí, tá vendo? Aí, se eu pergunto para vocês a respeito do que vocês estão falando, aonde você aprendeu, você vai dizer, eu aprendi lendo a Bíblia,
né? Lendo a Bíblia, né? A Bíblia que está traduzida aqui no Brasil, né? Imagina ele está escrevendo aí, né? Ele era um publicano, cobrador de impostos, as pessoas os odiavam, né? Má índole, boa índole, enfim, tá a opinião dividida aí. Você aprendeu lendo a Bíblia, não é mesmo? Lendo a Bíblia que está na nossa linguagem, né? Porém, eu vou trazer para você essa explicação não simplesmente embasado na Bíblia. Vou estar trazendo para você embasado nos escritos originais, tá? Os escritos originais que estão lá, né? Que se encontram no Museu de Jerusalém e também a respeito de conversando com rabinos, com pessoas, tanto os judeus messiânicos como os judeus ortodoxos, como pessoas que moram em Israel, que têm a tradução da história exata que eu vou estar trazendo para você. Não somente esta história que você está vendo, esse aqui, ó, que é dentro da casa onde o rei Davi morava. Olha isso daqui. Olha isso, se não é de encher os olhos. Dá uma olhada. Dentro da casa de Davi. A vitória de Israel sobre a vida dele. E eu vou te mostrar aqui um pequeno monumento, uma pequena estatueta, que é a representação de tudo isso que Deus fez. Dá uma olhada. Eu vou virar aqui para você ver. Olha isso. Olha aqui. A cabeça de Golias, os pés. E o pequeno Davi. Aqui, ó. Cabelo batido, vermelho, né? Cabelo batido, vermelho. Nada de musculatura. Franzino. Jeito simples de ser. Olha o tamanho da cabeça do gigante. Eles fizeram essa estatueta embasado, né, em tudo que a Bíblia fala, pela estatura, né, os côvados do tamanho de Golias. Então, eles fizeram essa estátua aí da cabeça de Golias embasado em quantos côvados, né, na medida que ele tinha de altura. Dentro da medida de altura, eles então colocaram, né, fizeram a cabeça dele, colocou nos pés dessa estátua e também pela medida dos côvados de Davi, fizeram essa estátua. Então, Davi está essa estátua está na altura que Davi era realmente, e o monumento, a cabeça de Golias, também no tamanho que Golias era. Dá uma olhada para você ter uma ideia, como quando Deus quer fazer, ele faz, e ele não precisa da força do braço humano. Dá uma olhada humilhado nisso. por outras pessoas. Aqueles serão aqui para você ver. Aí, vamos lá. Isso. Olha aqui. Olha isso. A cabeça de Golias, os pés. E o pequeno Davi. Aqui, ó. Cabelo batido, vermelho, né? Cabelo batido, vermelho. Nada de musculatura. Franzino. Jeito simples de ser. Olha aí. Tá vendo? Mas sabe por que Deus fez isso na vida de Davi? Porque Davi sempre se humilhou perante Deus. Nos seus momentos que ele tinha tudo para se exaltar, ele se humilhava a Deus. Nos momentos que ele tinha para tentar achar culpados das suas lutas e das suas guerras, ele abraçava a oração e buscava a Deus e não ficava procurando culpado. Às vezes, Deus não pode exaltar um homem, uma mulher. Então, aí está, né? Você está vendo? A partir de domingo, então, no horário das 2h da tarde, nós estaremos apresentando esses documentos. A casa de Davi, a tumba que Jesus deixou vazia, o Gólgota, que foi o lugar que Jesus foi crucificado, o Getsemane, onde Jesus suou gotas de sangue, o Monte das Oliveiras, onde Jesus teve a sua ascensão até os céus, o local onde Jesus ensinou o Pai Nosso para os discípulos. Vamos estar mostrando a tumba de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca. Vamos estar mostrando para você o Mar Morto, o Rio Jordão. Vamos estar mostrando o Mar Mediterrâneo, onde o grande peixe engoliu a Jonas. Enfim, todo o território de Israel. Eu tenho 38 vídeos nesse documentário, 38 documentários, tá? Para apresentar para você de lugares assim que você não consegue encontrar na internet. Se você procurar na internet, no YouTube, imagens do Gólgota onde Jesus foi enterrado, ou melhor, onde Jesus foi sacrificado, você não vai encontrar, porque lá é um cemitério árabe que não tem como as pessoas terem acesso.
Mas Deus nos deu essa oportunidade e nós entramos lá e foi glorioso. Foi bênção de Deus. Olha só, essa imagem, então a partir de domingo, você consegue, deu para entender? Vou parando por aqui. Deu para você entender então? Fechado? Então, bom, eu vou recapitular aqui a nossa agenda. Você que está chegando agora, deixa o like e vamos para cima. Se depender de mim, eu estou aqui à disposição para passar para você tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de conhecer. Estou aqui à disposição para te passar. Só precisa ter interesse e querer e nós vamos para cima. O que eu vou te mostrar, tem canais por aí que já colocariam um preço, um valor, fariam o maior sensacionalismo e queria arrancar dinheiro de você. Eu vou te apresentar de graça. De graça. Porque a oportunidade que eu tive de mostrar e de filmar não foi de graça, mas o privilégio de estar em Israel e de ter ido e de sempre ir para lá, que Deus me deu, não tem dinheiro que pague. Então, eu vou te apresentar normalmente, naturalmente, sem te pedir, sem te cobrar nada. Você sabe, tem gente por aí que já cobraria. Olha, os vídeos de Israel, um seriado aí, 300 e tanto, 500 e tanto. Eu tenho 38 vídeos inéditos para te mostrar. Você só precisa dedicar o seu domingo, às 14h, para estar aqui conosco no canal. O olhar de uma criança, o evangelho do amor, o enxugar de uma lágrima no abraço acolhedor. Essas são as nossas crianças em Nhamatanda, Moçambique. Nós temos ali mais de 1.500 crianças que nós damos assistência, né, no decorrer das semanas, dos meses. Estamos aí cuidando de 3 regiões, né, de 3 bases missionárias, uma em Nhamatanda, Zona Norte, outra na Zona Leste e a outra no distrito chamado Siluvo, no país de Moçambique. E eu estou te apresentando essas imagens porque eu gostaria muito de contar com a sua ajuda, né? Com a sua contribuição. Obrigado, Rita, que o Eterno venha a ser glorificado na sua vida e na vida de todos aqueles que têm caminhado conosco e a cada dia aprendendo e crescendo em nome de Jesus. Você está vendo essas imagens e nós contamos com a sua ajuda. Esta semana nós temos aí pela frente, né, a refeição que nós vamos fazer na Zona Norte, e também outra refeição na região da Zona Leste. Em cada uma dessas regiões, nós estaremos distribuindo roupas para as nossas crianças. Precisamos comprar 2 fardos de roupas. E eu conto muito com a ajuda de todos. Cada fardo de roupa tem um valor de R$ 1.200, que convertendo para o dinheiro de Moçambique, que é os meticais, né? O metical, tem um valor de 12.000 meticais. Então, 12.000 meticais, trazendo para o real, é R$ 1.200. Cada fardo de roupas, para nós distribuirmos para as nossas crianças. Você vê aí, ó, a abundância, né, de arroz, feijão, carne de frango, fardos de suco para as crianças, e tudo isso com a ajuda de vocês. Tudo isso com a sua contribuição, e nós precisamos muito que você nos ajude no decorrer desta semana. Eu gostaria até de saber, se você que vai nos ajudar, escreva na linha do tempo. Obrigado, Josenilde. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe abundantemente. Também a Cláudia. Deus abençoe a todos vocês que estão escrevendo, né? Que estarão contribuindo, nos ajudando, né, nesse desafio que não é pequeno, é um desafio grande. Você que tem criança em casa, você sabe do que eu vou dizer. Para cuidar e sustentar um filho, 2 filhos, 3, nos dias atuais, a pessoa tem que pular cedo e dormir tarde, porque não é tão fácil você conseguir dar conta, né, nos dias atuais, de criar filhos, 1, 2, 3, 4, né? Não é brincadeira. Então, assim, imagine você, né, atender 1.500 crianças. É muito, muito, muito. E só Deus para nos dar graça e levantar pessoas para nos ajudar. Obrigado, Idalina. Que o Eterno te abençoe em tudo. E a todos vocês que estão escrevendo, que estarão nos ajudando, né? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 27, que a verdadeira religião de Deus é essa,
que nós venhamos a nos compadecer, a nos preocuparmos com as viúvas e com os órfãos, e que venhamos a nos afastar da corrupção do mundo, que é o materialismo. Então, é uma ordem da parte do próprio Deus através de Tiago, né? Obrigado, Sandra Lima, Deus abençoe. Pastor, eu preciso dar o dízimo do 13º. Eu volto a repetir, nós não trabalhamos, né, com a obrigatoriedade de nada, porque a Bíblia não obriga ninguém a fazer nada, né? Então, seria uma coisa antibíblico eu falar que o dízimo é obrigação, sendo que a Bíblia fala que ninguém é obrigado a nada, que todo mundo faça a escolha daquilo que quer para a própria vida. Então, como não há obrigatoriedade em aceitar Jesus, não há obrigatoriedade em servirmos a Deus, não há obrigatoriedade em fazermos o que é o bem, não há obrigatoriedade. As pessoas escolhem fazer entre o bem e o mal, mas nada é obrigado. Assim também é o dízimo. Não é obrigado, é uma gratidão ao Eterno por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. Uma gratidão pelos livramentos, pela proteção. A gratidão por ele ter todos os meses dado força para nós trabalharmos e corrermos atrás daquilo que nós precisamos para sustentar a nossa família. Então, no meu ponto de vista, estou falando do meu ponto de vista com a minha família, o 13º é dizimado também. Por quê? Porque tudo que vier em nossas mãos, nós temos que agradecer a Deus com o 10%. Você consegue entender? É uma gratidão, não é uma obrigação. Então, assim, aqui em casa, eu, minha esposa, nossos filhos, o 13º também é dizimado. O dinheiro que, um exemplo, né, que a gente encontra na rua, vem nos pés uma nota de R$50, que isso daí está quase impossível de acontecer. Mas veio aos pés R$50, R$5 daqueles 50 é entregue em forma de gratidão por tudo aquilo que o Eterno tem feito. Então, obrigado, Igreja Pentecostal Restauração. Muito obrigado, viu? Também aqui a Vilma, né? Deus abençoe. Já acordou de manhã já e orou abrindo o jejum, né? Como posso ajudar também, irmão? Meire Domingues. Meire, aqui abaixo no rodapé, nós temos aqui, ó, o CNPJ do Ministério e também o número do WhatsApp. Os dois são Pix. Tanto o CNPJ como o número do celular. Os dois são Pix. E temos também como vocês ajudarem através das contas do Ministério. Banco do Brasil, Bradesco, Santander, BV, que é o Banco Votorantim, Caixa Econômica Federal, Itaú, né? São bancos para você que você pode entrar em contato com a minha esposa, que ela vai passar para você todos os dados que você precisar. Se você está fora do Brasil e quer nos ajudar e pode, vai mandar a sua semente de gratidão, as suas primícias, entre em contato com a minha esposa, que ela te passa os dados para você estar nos ajudando pelo Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze e até mesmo para você fazer aí do seu país a remessa para cair diretamente na conta do Ministério. Muitas pessoas que estão aqui, que estão fora do Brasil, fazem isso, né? Temos exemplos aqui, por exemplo, da irmã Neuza, também, meu Deus, eu tenho que a Jânia, tá procurando aqui lembrar o nome, a Jânia lá na Itália, a irmã Neuza na Suíça. Nós temos muitas pessoas, né, que estão fora do Brasil. Eu não posso nem comentar muito, senão eu vou cometer injustiça, porque é muita gente. A nossa irmã Isaura, junto com a sua mãe, né, também envia o recurso que cai diretamente na conta do Ministério e tantas outras pessoas, e você pode fazer isso. Só entre em contato, que a minha esposa vai passar todos os dados aí para vocês e eu tenho certeza que Deus vai recompensar a todos, tá bom? Deus vai recompensar absolutamente a todos. Volto a repetir, o seu dízimo, sua primícia, sua oferta, tudo envolve sua gratidão. Tudo envolve sua gratidão. Não, o pastor Antônio César também sempre deposita diretamente na conta do ministério, né? E é uma bênção da parte de Deus. E nós queremos contar com a ajuda de todos vocês, porque precisamos de 2 fardos de roupas
e também do recurso para fazer essas 2 refeições nessa semana que nós estamos. Inclusive, hoje, eu estive falando com o pastor Eliseu antes de entrar na live, porque lá o dia já estava se aproximando do horário do meio-dia, e ele comentou que estava indo lá na região da Zona Leste para fazer algumas imagens no terreno que nós compramos. Então, na live da tarde, da entrega do propósito, você já vai ver que o terreno foi comprado e que está uma maravilha, né? Qual é o do Bradesco, meu pastor? Eliana Miranda. Eliana, entre em contato com a minha esposa para ela te passar certinho, porque aqui de cabeça eu não vou conseguir lembrar, né? Mas ela vai passar para você os dados aí do Bradesco para facilitar. Lembrando que esse WhatsApp que está aqui, que você está vendo aí na tela, esse número do celular cai diretamente do Bradesco, tá? Esse WhatsApp aí é do Bradesco, o CNPJ é da Caixa Econômica, mas o WhatsApp cai na conta do Bradesco. Você quer depositar, fazer um DOC, né? Fazer uma transferência diretamente do Bradesco, é só entrar em contato. Minha esposa vai passar os dados, ó, as moderadoras estão colocando aí. Vocês são um presente que Deus nos deu, né? Para estar sempre participando e escrevendo aquilo que as pessoas precisam como informação, né? Pastor, peço oração para a venda do meu terreno, para mim dar o dízimo desse terreno nessa obra de Deus. Vamos estar orando sim, Josenilde, todos que aqui estão, gente, vamos orar pela Josenilde, para ela conseguir vender esse terreno. Ela vai entregar a oferta, o dízimo da gratidão, e nós vamos ter recurso, quem sabe, para somente com essa ajuda já conseguir perfurarmos o poço na região da Zona Leste. Nós temos um poço, né, para ser perfurado, aberto na Zona Leste. E quem sabe, você que tem uma causa na justiça, você vai estar recebendo, né, da parte de Deus essa resposta e nos ajudando. Essa conta do ministério é o Bradesco. O Bradesco é o WhatsApp, tá? O WhatsApp é Bradesco. Talvez pode aparecer como o meu nome, porque eu sou o titular do ministério, mas é a conta do ministério, né? A Eliana está dizendo, eu quero a conta do Bradesco. Minha esposa vai passar para ti, Eliana. Entre em contato com ela, por favor. Fale com ela que ela vai te passar todos os dados, tá? Eu não tenho aqui, senão eu passaria. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu consigo. Ó, o pastor Eliseu acabou de mandar a imagem aqui. Ó. Deixa eu colocar na tela para você a imagem que ele acabou de mandar. Vamos juntos ver como que está o nosso terreno lá, né? Vamos lá. Deixa eu só preparar aqui para mostrar para vocês. Opa, deixa eu fazer assim. Vamos lá, deixa eu pegar aqui e vou colocar na tela aqui para você ver essa bênção, né? Essa maravilha da parte de Deus, que é o terreno que nós compramos, que nós adquirimos com a ajuda de todos vocês. Você que chegou e não deixou o like, deixa o like, gente. Nos ajude em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa o Criador te usar. Nos ajude aí no nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem muitas pessoas. Estou dando a minha contribuição hoje. Obrigado, Vanusa. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. A Isaura. Olha, muitos de vocês, eu vou fazer um jejum. Também tem uma chácara para vender. Ajudaria muito a nós. Tenho certeza que Deus vai colocar as mãos, Rita. Ó, eu vou fazer um propósito com vocês. Eu quero vender minha casa. Eu vou fazer um propósito com vocês nessa próxima semana para vocês que têm, né, terrenos para vender, casa para vender, sabe? Dinheiro parado, travado, que precisa ser liberado, aposentadoria, o dinheiro lá do encosto, né, que você se encostou devido a algum problema. Eu vou fazer um jejum na semana próxima em cima exclusivo dessas causas impossíveis para que Deus venha resolver. Deus vai colocar as mãos nessas causas impossíveis e vocês estarão nos ajudando quando essa causa for entregue e automaticamente teremos condições de perfurarmos o poço, teremos condições, sabe, de darmos continuidade, né, às construções, fazer o piso da nossa base lá em Amatã, da Zona Norte, a continuidade da construção da nossa base na região do Silúvio, né, e a própria construção, né, da nossa base também na região da Zona Leste. Vou colocar na tela essa imagem do pastor Eliseu. Vamos ver todos juntos aqui agora. Acabou de me enviar, né? Inclusive eu vou
vou agradecer a ele aqui. Vou colocar a primeira imagem, depois eu agradeço. Vamos lá, dá uma olhada. Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Pastor Eliseu Arota, direto de Moçambique e África, vim aqui para poder mostrar a todos os irmãos queridos que fazem parte deste trabalho, ao Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei e a todos os companheiros que estão lá colaborando com este trabalho que é Moçambique e África. Vim aqui para poder vos mostrar mais uma conquista que nós conseguimos pagar mais um terreno aqui. Assim como vocês podem ver, né, para a honra e glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero aqui dizer que muito obrigado a todos que fazem parte, que é colaborador, aquele que é semeador deste trabalho. Com isso, nós queremos agradecer a Deus por tudo isso. Assim como vocês podem ver, o lugar já nos pertence, né? E por esta razão, mostrando a todos vocês, passando por aqui, né? Aqui lá na ponta, e passando por este lugar, até naquele lugar lá, até onde tem aquela árvore, e do outro lado lá. Com isso, nós agradecemos a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Cada vez mais o trabalho crescendo, mais conquistas, e o Senhor, Ele é louvado. E aqui é o lugar onde nós temos feito o trabalho com as crianças, e Deus tem sido fiel até que o Senhor nos ajudou. A todo o povo do Ministério Milagres Extraordinário, um forte abraço, beijo do coração. Pastor Claudinei, estamos aqui firmes, em pé, trabalhando. Deus abençoe a todos aí. Graças. Maravilha, gente, você viu o tamanho desse terreno? Deixa eu agradecer ao pastor pelas imagens, né? Ô pastor, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente, com toda a família, e obrigado pelas imagens. Enorme o nosso terreno aí, e vamos para cima. O próximo objetivo agora é nós prepararmos também a furação do poço, para que possamos ter água aí. Vai ser uma maravilha da parte de Deus, construirmos casas nessa região aí também, tá? Deus abençoe, obrigado. Então, gente, olha o tamanho desse terreno, né? Você vê o pastor mostrando, ó, vai dessas árvores aqui do lado, né? E pega toda essa parte e vai até lá no fundo daquelas árvores, lá atrás, lá no fundo, tá vendo aquelas casas? O terreno vai até lá naquele fundo daquelas árvores, né? Pega todo esse verde que nós estamos vendo aqui e vem, né, fazendo toda essa parte. É um terreno enorme, né? Dá para a gente ver que nessa parte que está aí cheio de verde, cheio de mato, vamos dizer assim, dá para a gente contratar um trator, né, para tombar essa terra, depois gradear essa terra e automaticamente plantarmos aí, né, milho, feijão, né, cereais, né, legumes, para essa comunidade aí, né, cuidar, cultivar e automaticamente ter também um cantinho para plantar e colher. Né? Você está vendo aí, ó, todo esse espaço, é um terreno muito grande e eu sei que Deus vai nos dar essa graça. Né? Para a gente plantar, primeiro nós temos que perfurar o poço, até porque precisa, né, tá molhando a horta diariamente e aquela situação toda. Né? Nós vamos fazer também uma horta na região da Zona Norte, lá já temos a água, é só nós comprarmos a parte do encanamento, das mangueiras para estarmos aguando nessa horta diariamente e vai ser uma bênção da parte de Deus. Então, nós só temos a agradecer a todos vocês que têm nos ajudado. Né? O terreno foi comprado, demos o sinal, né? Temos o sinal, ainda falta R$3.000, né? O valor saiu por 40 mil meticais, que trazendo para o real é R$4.000, e agora está faltando 3. Foi dado a entrada, o proprietário já passou o terreno, né? A documentação já está tudo pronta, e agora nós vamos lutar para pagar esse terreno. Até o final desse mês, nós vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, esses são os desafios que nós temos. Obrigado, Edenilson, que o Eterno venha fazer coisas grandes na sua vida e na vida de todos aqueles que têm nos ajudado. Olha o tamanho, gente, disso. É bem maior, porque quando nós olhamos para esse terreno
e nós focamos muito nas crianças, né? Porque o terreno é utilizado quando tem as refeições, né? Então a gente olha e vê, e não dá aquela dimensão grande, né? Parece que é um terreno grande, mas não tão grande, né? Ó, só para você ver, eu vou colocar para você ter uma ideia. Esse terreno que nós estamos vendo aqui parado a imagem é esse aqui, ó. Milagres extraordinários, pastor Claudinei, Deus abençoe a vida do Senhor abundantemente, em nome de Jesus, e a todos que têm nos acompanhado. Celebramos aqui mais uma vitória que estamos conquistando aqui, mais um terreno, mais uma conquista onde que nós estaremos a realizar este trabalho como de sempre nós temos realizado. Mais uma conquista, mais um terreno que nós estamos conseguindo pagar neste momento, neste dia. Então tá aí, né? Esse é o terreno, a refeição que aconteceu no final de semana foi aí na região da Zona Leste, como você está vendo, e onde essas crianças estão. Então dá uma dimensão que não parece ser tão grande, né? Não parece ser assim um terreno grande, né? Mas essa imagem que nós estamos fazendo é a imagem ao contrário dessa daqui, ó. Né? Tá vendo? Então, assim, aquela imagem onde as crianças estão sentadas, né, ela está no sentido contrário. Você consegue entender? Ela está no sentido contrário da imagem que nós estamos olhando. Na hora da refeição, no momento da refeição, essas imagens aqui não aparecem. Aparece o sentido contrário, né? Aparece o sentido contrário. Então, é um terreno muito grande, e eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de toda a sua família, bendizer ao nome do Eterno, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Exatamente. Pastor Eliseu, dá para ver a alegria, né? Dá para ver o entusiasmo, né? Porque não é fácil você sonhar, você almejar, você projetar e não ter uma ajuda, né? Então, assim, ele está radiante, né? Radiante de alegria, né? Tá aqui, né? Agradecendo e... Enfim, tá aí o terreno, gente, e agora nós precisamos da ajuda de vocês, volto a repetir, para os fardos de roupas e para as duas refeições que vamos fazer. Uma na Zona Norte e a outra novamente aí na Zona Leste. Um fardo de roupas para cada região. Na outra distribuição que nós fizemos, né, o pastor Antônio César, com mais algumas irmãs, enviaram o recurso, né? E nós conseguimos comprar o fardo de roupas e fizemos a distribuição. E agora estamos precisando novamente, né? Pastor, mas fardo de roupa sempre é que são muitas crianças e cada criança recebe uma troca de roupas, né? Uma camisa, uma calça, um short, uma saia. E isso é muito pouco, né? Nós temos várias trocas de roupas em casa, né? Além do que precisamos, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, no mínimo que você tem, é de 7 a 10 trocas de roupas, né? E essas crianças só têm uma troca de roupa, né? E nada mais, né? E nós contamos com a sua ajuda. Eu vou colocar um comentário aqui na linha do tempo e vocês avaliam, né? Gera 18M, tudo mentira, só para arrecadar dinheiro para eles mesmos. Não ajudem. Gente, uma pessoa como essa que a gente está vendo não passa de um avarento ou uma avarenta, né? Não passa de uma pessoa endemoniada, essa é a realidade, um endemoniado. Aí você diz, misericórdia, pastor, endemoniado por quê? Porque quem luta contra um trabalho como esse, de saciar a fome de crianças como essa, não é uma pessoa liberta, é um endemoniado. Né? Uma pessoa que luta contra, né, você vestir essas crianças, alimentar essas crianças, sabe, desparasitar essas crianças, comprar um terreno para fazer uma base para essas crianças receberem mais e mais cuidado. Uma pessoa que vai contra isso não é uma pessoa liberta, não é uma pessoa que está vivendo na presença de Deus. É um baita de um endemoniado, de uma endemoniada, que se tiver oportunidade de colocar a mão na cabeça de uma pessoa dessa, ela cai uivando, babando e gritando, né? Gritando por quê? Porque é um endemoniado, uma pessoa que está, né, possuída pelo diabo. Porque quem não está possuído pelo diabo jamais se levanta contra um trabalho
que vai beneficiar crianças, que vai, sabe, trazer para as pessoas e para as famílias água, né, pela furação do poço, casas, né, um banheiro digno, enfim. É uma pessoa endemoniada que veio mandado por Satanás para tentar desvirtuar, né, o propósito que nós estamos. Aí você avalia se você vai credibilizar uma treva dessa ou se você vai credibilizar as imagens que fala por si só, não é mesmo? E essa é a realidade e não muda. As imagens falam por si só. Nós temos duas opções: acreditar num treva desse ou acreditar nas imagens que está sendo apresentada. Essa é a nossa verdade diante de Deus, né? Eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família. 3 horas da tarde estaremos de volta para mais uma live importante na presença de Deus, tá? E eu só tenho a agradecer ao Criador pela sua vida e pela vida de toda a sua família, tá bom? Não esqueça de se inscrever em nossos canais parceiros. Se inscreva no canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. Inscreva no canal, né, que é o nosso canal de culinária. Inscreva no canal Milagres Extraordinários Europa, também o canal Pastor Antônio César. Inscreva no canal Semeando a Verdade, no canal Cortes NME, que é o nosso canal secundário. Inscreva no canal Mulher Extraordinária, né? E inscreva também aqui no canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva nesses canais e com certeza Deus estará fazendo coisas grandes. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui antes de concluir. É muito bom nós fazermos, sabe, o bem ao próximo. É muito glorioso você, eu, nós andarmos vestido e revestidos de verdades. É muito bom eu e você, nós andarmos documentados. Como assim, pastor? Isso aqui, ó, que você está vendo é documento. Isso aqui não são apenas imagens, são documentos que comprovam o trabalho que eu e você, que nós estamos fazendo. Se fosse somente falácia, nós seríamos envergonhados e desmascarados diante de tudo e todos. Mas esses documentos provam a veracidade do trabalho. Essas panelas cheias de comida, essas crianças levantando os pratinhos para cima, é a prova, é o documento de que nós estamos fazendo o que tem que ser feito. E isso gera em mim, e eu sei que na maioria de todos que aqui estão, uma satisfação e uma alegria muito grande. Porque você pode dizer, como ele está de boca cheia, eu tenho ajudado a matar a fome de crianças na África. Eu tenho vestido crianças que estão nuas lá na África. Eu tenho ajudado a levantar, né, cestas básicas para ajudar as viúvas e as crianças órfãos. Eu faço parte de um projeto que realmente veio do interior do nosso Deus para as nossas próprias vidas, que é esse trabalho. Dá uma olhada, essa vovó criando seus 4 netinhos, né, 3 netos e uma neta, e o alimento chegando lá. Por quê? Porque você tem caminhado conosco, nós temos caminhado juntos, e isso é uma maravilha da parte de Deus, nós andarmos assim. É muito bom nós estarmos, né, armados de documentos. É ou não é? Porque diante do documento não tem o que falar. E aí? O que está acontecendo? Está caindo comida do céu? Não. Tem um povo aqui que está ajudando. Tem um povo aqui que está estendendo as mãos e fazendo aquilo que precisa ser feito. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. E você que crê e concorda, escreva amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida de toda a sua família. Nós vamos concluir com partes dessa canção que, por sinal, eu acho muito lindo esse louvor. Muito lindo mesmo. Deus abençoe. 3 horas da tarde, às 15 horas, pelo horário de Brasília, estaremos juntos em nome de Jesus. Você que vai nos ajudar no dia de hoje,
Escreva aí na linha do tempo, pastor, eu vou ajudar hoje, vou ajudar no decorrer da semana, porque terminando a live aqui, eu vou conversar com o pastor Eliseu para ver com ele a questão já de preparar, né? Ver quanto que custa para nós alugarmos, né, um trator para tombar essa parte verde, né, do terreno, né, para tombar essa parte verde aqui do terreno, como você está vendo, e a gente já nos prepararmos para cultivar a terra, né? Vamos avaliar o valor e algo semelhante. Então, você que vai nos ajudar, escreva aí na linha do tempo, que isso é muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos terminar com parte dessa canção, 3 da tarde. Eu volto com todos vocês. O olhar de uma criança, o evangelho do amor, o enxugar de uma lágrima no abraço acolhedor, o ensinamento de Cristo, no estender de tuas mãos, oferecendo abrigo pra alma, pro coração, em Amatanda, do norte ao leste, tem uma chama onde o evangelho acontece e o amor de Cristo muda cenários com o ministério, milagres extraordinários. Ministério! Milagre! Extraordinário! Pastor! Rodinei! Deus abençoe! Meu alimento! A pregação da palavra, a cura e a libertação, a vestimenta pro corpo e pra alma, o repartir do pão. A vida é passageira, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Pastor Claudinei Oliveira e todos juntos dando as mãos em Amatanda, do norte ao leste, tem uma chama onde o evangelho acontece e o amor de Cristo muda cenários com o ministério.